Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Borges Ribeiro de Oliveira, sou bióloga, mestre em Tecnologia Ambiental pela UNAERP, doutora em Ciências, ênfase em Hidráulica e Saneamento pela USP de São Carlos. Venho apresentar esse trabalho sobre a avaliação da inativação de endósporos de geobacilos estearotermófilos no tratamento prévio de resíduos de serviço de saúde por autoclavagem a 121 graus Celsius. Ele foi escrito junto com a professora Thais Maria Bauab, da Unesp de Araraquara, e o professor sênior Valdir Schausch, da USP de São Carlos. Parte do meu doutorado, que foi orientado pelo professor Valdir Schausch em 2017, e por isso seguem esses agradecimentos especiais por toda a orientação, auxílio e bolsa de estudo concedidos. Introdução. Na introdução, os resíduos de serviço de saúde, o objeto principal do estudo, eles são resíduos que podem apresentar periculosidade por serem originados de estabelecimentos de saúde, à atenção humana e animal, e com isso, por esse risco de periculosidade, ele deve ser tratado para evitar um impacto ambiental e até manter a segurança e saúde do trabalhador. Eles são regulamentados hoje através da RDC 222 de 2018 da Anvisa, e alguns resíduos dentro do grupo A, eles precisam de uma desinfecção prévia. O autoclave hoje é o equipamento que mais trata resíduo de serviço de saúde infectante no Brasil e atende previamente, né, no caso de tratamento prévio, os resíduos do grupo A, subgrupos A1 e A2. Esses resíduos, por exemplo, dentro do A1, que tem culturas, estoques de micro-organismos, eles vão necessitar desse tratamento prévio, antes do descarte final, podendo ser tratado dentro da própria unidade geradora ou fora da unidade geradora. Já alguns resíduos do subgrupo A2, eles obrigatoriamente devem ser submetidos ao tratamento no local onde foi gerado. A avaliação desse tratamento é feita através da inativação, análise da inativação microbiana de geobacilos estearotermófilos, que vão ser os bioindicadores regulamentados pela Anvisa. Essa inativação ela deve atingir o nível 3, que corresponde a 99,9% de inativação de endósporos. E dentro considerando essa temperatura de 121 graus Celsius, que é muito utilizada tanto para tratamento prévio de resíduo, quanto até mesmo para a esterilização de materiais e equipamentos, não tem nenhum estudo que comprove a eficiência se realmente a inativação microbiana acontece nessa temperatura de 121 graus Celsius. Apesar do Ministério da Saúde, em 2010, designar que bolsas de sangue devem ser esterilizadas a essa temperatura e tempo de exposição de 50 minutos. Galvão, em 2012, fez uma análise com geobacilos estearotermófilos e constatou que a 121 graus Celsius a descontaminação desses resíduos não acontece. E então há uma ausência de dados na literatura que comprove a eficiência da esterilização nas circunstâncias de tratamento prévio à destinação final de RSS ou tratamento prévio à disposição em aterro sanitário e até mesmo na esterilização de materiais e equipamentos utilizados nos serviços de saúde à temperatura de 120. Assim, o objetivo do trabalho seria avaliar
o tratamento de resíduos nessa condição de 121 graus Celsius e quantificar a inativação microbiana nesses tempos de exposição de 50 e 60 minutos, após uma análise prévia de estudos realizados nessa condição. A proposta metodológica foi baseada para análise desse tratamento, foi baseada em Oliveira 2017, e de início tem-se a primeira etapa é a caracterização dos resíduos e preparação do material para os ensaios. Para garantir a segurança desses ensaios e a segurança pessoal do material esterilizado, né? O material tinha que ser esterilizado, tinha que ser algo estéril, inerte. Então, o resíduo foi sintetizado após um estudo sobre composição gravimétrica e granulométrica do RSS originado, né, de serviços de saúde. Então, ele foi sintetizado com papel, plástico, metal e até mesmo resíduos orgânicos que caracterizassem esse resíduo, esse RSS. Em seguida, foi feito o quarteamento do total da amostra para garantir a homogeneização do material e esse resíduo foi esterilizado, foi calculada a densidade específica parente para chegar numa massa ideal a ser utilizada em todos os ensaios, para padronização. O equipamento utilizado, uma autoclave de 14 litros, nessa imagem com ocupação de 1/3. Aqui, os 5 termopares instalados. Esses termopares, eles eram instalados em diferentes posições para que pudesse ser analisada a influência da fração de ocupação da autoclave, se todo o material ele é igualmente tratado ou não. A autoclave estava ligada nesse indicador de temperatura, os termopares, né? Conectados no indicador de temperatura que transmitia os dados para o computador. Os testes de fração ocupada foi feito com 2/3 e 1/3 de ocupação total. Em seguida, a amostra a cepa de Geobacillus stereotermófilos, que tinha concentração de 10/8, foi diluída, ela era sempre diluída para 10/6, num volume de 1 ml de solução salina, e após a utilização, ela era plaqueada, esse 1 ml, ele era plaqueado e incubado, e também acontecia a inoculação dos endósporos diluídos diretamente nas amostras estéreis do resíduo. Como isso acontecia? Uma amostra controle, então, uma das amostras, o resíduo, esse 1 ml era inoculado diretamente no resíduo, tinha uma mistura leve, fazia uma mistura agitando levemente, o resíduo era lavado e era resgatado esse número de micro-organismos. Esses micro-organismos eram recuperados. Sem o controle, não era submetido ao tratamento. Ele era o N0, era o meu ponto de partida. Na amostra autoclavada, o 1 ml era inoculado no material, o material ia para a autoclavagem, o resíduo, e depois da autoclavagem ele ia ser lavado e os endósporos seriam recuperados. Ele viria no meu N dentro da fração de inativação. Foram feitos 2 ensaios, 121 graus Celsius, 50 minutos e 60 minutos, nessa pressão de 1,3 kg/força por centímetro quadrado. Aqui é possível observar o saco de resíduos, o material dentro desse saco de resíduos, o RSS. Era inoculado o 1 ml aqui dentro,
da cepa. Em seguida, esse resíduo era lavado com solução salina e 1 litro de solução salina. Fazia um pequeno rompimento desse saco, coletava esse material contaminado e aí entrava no sistema de filtração a vácuo para recuperação. Como resultados, primeiramente, uma análise de outros trabalhos feitos por autoclave. O Ministério da Saúde, ele fez testes com Geobacillus stearothermophilus e hepatite B e constatou que Geobacillus é ainda mais resistente que o vírus da hepatite B, dentro dessa autoclavagem a 121 graus Celsius e 50 minutos. Porém, não relata se foi efetiva, se atingiu o nível 3 para Geobacillus ou não. Hussain trabalhou com células vegetativas de diversas bactérias, diretamente em RCS e não em bolsas de sangue, né, como no Ministério da Saúde, e constatou após dias em temperatura ambiente a reprodução dessas bactérias. Galvão trabalhou com endósporos de Geobacillus stearothermophilus em RCS, numa autoclavagem de 121 graus Celsius, embora o tempo não foi mencionado, e constatou a ineficiência, não atingiu o nível 3 de inativação. Os resultados de avaliação das frações de inativação nesse trabalho. Aqui, como se comporta a temperatura em função do tempo dentro de uma autoclave, na exposição de 50 minutos e na exposição de 60 minutos. Quanto à avaliação da fração ocupada da autoclave, não teve variação, nem com 1/3, nem com 2/3 e nem com equipamento vazio, apesar de ter sido essas 3 situações foram avaliadas a 134 graus Celsius por 10 minutos. Não houve influência significativa. Então, foi feita o cálculo da fração de inativação. 50 minutos de exposição inativou 76%. E 60 minutos, 92% de inativação, ou seja, não atingiu nem em 60 minutos a 121 graus Celsius, a massa não foi descontaminada, o resíduo não foi descontaminado, não atingiu o nível 3 de inativação. E, com isso, né, dentro das conclusões do trabalho, o objetivo de autoclavar o resíduo a 121 graus Celsius foi para verificar se essa fração seria satisfatória dentro das condições mais utilizadas, tanto para a esterilização de materiais, quanto de RSS dos subgrupos A1 e A2, e não obteve eficiência de acordo com essas frações de inativação, o tratamento não foi eficiente, e também não tem trabalhos encontrados para comprovar essa eficiência. Com tudo isso, acredita-se que para cada contaminante tem essa condição específica favorável à inativação. Com os resultados alcançados nessa pesquisa, foi possível concluir que nessa temperatura os resíduos não são esterilizados e também não atingem o nível 3 de inativação para desinfecção. As frações não foram satisfatórias dentro dessas condições tão utilizadas no tratamento de RSS, no tratamento prévio de RSS. Referências bibliográficas utilizadas, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, em especial à comissão organizadora desse evento, pela oportunidade. Obrigada.